Março 12, Deuteronômio 17, continuando. E assim todo o povo vai temer ao sacerdote e ao juiz. Era uma forma de obrigá-los a respeitar. É como, talvez seja hoje, a política da pena de morte em alguns países. Porque o objetivo é intimidar as pessoas de modo que elas não queiram praticar nenhum ato grave contra o semelhante. Não poderia ter arrogância. Ah, não vou obedecer não. Vou ser rebelde. Morria. Aliás, essa é a pena de morte na lei, né? Para desobediência, é a morte. Por isso que o Messias tinha que morrer, para pagar pela nossa desobediência. Quando vocês tiverem entrado e tomado posse da terra que Adonai dá a vocês, e disserem, queremos um rei como todas as nações. Moisés já estava prevendo que eles iam querer um rei, hein? O rei deles era Adonai, era uma teocracia. Era Adonai, o Senhor, que reinava sobre eles, mas eles iam querer um rei humano como todos os outros. Então Moisés está falando aqui, com todos os outros povos. Quando vocês tiverem entrado e tomado posse da terra que Adonai dá a vocês, e disserem, queremos um rei como todas as nações, nomeiem um rei escolhido por Adonai. Moisés está avisando já. Não poderão escolher como rei um estrangeiro que não seja seu irmão do povo de Israel. Ele não deverá, olha só, as coisas que o rei não poderia fazer, e claro que eles faziam, mas não poderia, segundo Moisés. Multiplicar cavalos para si. Cavalos representava poderio militar, porque as guerras eram feitas através de carros e cavalos. Então, quanto mais cavalos, mais poderio militar. Então, assim, era como se multiplicasse o exército para dar poder ao rei sobre o povo e escravizar o povo. Né? Oprimir e escravizar. Ele ia ser de poderoso e ia querer oprimir e escravizar o povo. O rei também não poderá fazer o povo voltar ao Egito para aumentar seu poderio, porque Adonai disse, nunca mais voltem por esse caminho. Voltar ao Egito, aqui no caso, para aumentar o poderio, seria, vou voltar para conquistar o Egito para que ele seja meu. E Deus falou, não quero que você volte para esse caminho. Quando a gente vai para frente, não pode voltar para trás. Parece óbvio, mas muitas pessoas querem voltar. É como o sistema operacional que a gente está trabalhando no computador, todo mundo está acostumado a trabalhar aquele sistema operacional antigo. E aí, faz um upgrade, passa para o moderno. Aí foi aquela confusão, é difícil o moderno, aí você quer fazer um downgrade, passar para o antigo de novo. É do ser humano, isso é da natureza humana. E Moisés conhecia bem a natureza humana. Ele falou, não façam isso. Não voltem por este caminho, porque Deus falou para vocês não voltarem. E Jesus também falou, quem pega o arado e olha para trás não é digno de mim, não é digno do Messias, porque você está querendo voltar para coisa que você já conhecia, passado embora que fosse uma porcaria, porque você tem medo de enfrentar o futuro, tem medo do desconhecido, tem medo daquilo que você não sabe. Não pode, tem que ir em frente. O rei também não poderá ter muitas mulheres. Por que não poderia? Porque naquela época, os reis se casavam por questões políticas, por interesses políticos. E, obviamente, se ele quisesse conquistar um território, anexar um território ao seu reino, ele casava com a princesa do território, a pessoa mais importante, e anexava. Isso traria o quê? Contaminação para Israel, porque os outros povos tinham outros deuses. Então ele falou, não vai ter muitas mulheres, porque aí evita o problema. Não pode ter muitas mulheres. Mas no final, ninguém respeitou isso também, né? O casamento representava uma ameaça. E poderia levar a acordos que contaminariam Israel. Para que seu coração não desvie. Moisés está falando, né? O rei não poderá ter muitas mulheres, esposas, para que seu coração não se desvie. Porque não ia ser tudo do mesmo povo. Ia ser de outros povos. E aí o coração poderia se desviar, porque a mulher sempre acaba desviando o homem, não tem jeito. Também não deve multiplicar prata e ouro, riquezas, porque a função do rei é servir o povo e não explorá-lo. Jesus falou, eu vim para servir e não para ser servido. E aquele que quer ser o gadol, o maior, que seja o maior a servir os outros, que sirva mais do que todos os outros, aí será o maior.
Essa é a diferença do reino de Deus para o reino da gente, né? O reino de Satã. O reino de Satã, todo mundo quer oprimir e mandar nos outros. O reino de Deus, todo mundo quer servir o outro. Completamente diferente. Também quando se sentar no trono, o rei escreverá para si uma cópia dessa Torá, tirada daquela que os Kohanim usam, os sacerdotes. Tinha que copiar daquela do sacerdote. O rei tinha que escrever para ele uma cópia, né, usada pelos sacerdotes, para ficar com ele e para que ele a leia todos os dias, enquanto viver, de modo que aprenda a temer Adonai seu Deus, para manter todas as palavras da Torá, guardar todas as palavras desta lei para as cumprir. O rei tinha que ler a Torá todos os dias. A Bíblia, né? Todos os dias, para aprender a temer a Deus e aprender a guardar seus mandamentos. Se a gente não lê a Bíblia todos os dias, a gente não aprende. Quando a gente quer aprender alguma coisa muito, a gente se aprofunda e estuda várias vezes aquilo. A palavra de Deus é a mesma coisa. Para você poder saber um pouquinho, você tem que todo dia estudar. Isso o rei fará para que seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte dos mandamentos nem para a direita nem para a esquerda, para que se prolonguem os seus dias e os de seus filhos. Quer dizer, para que tenha uma vida boa, vida alegre e vida longa. Ler a Torá todos os dias. A gente não tem coisa melhor. E servir a Deus e servir os semelhantes.